Olá, você confere agora as principais notícias e as reportagens da nossa equipe de jornalismo. A inflação oficial perdeu força em janeiro e registrou a menor taxa desde agosto. Segundo o IBGE, a conta de luz mais barata influenciou na queda. Depois de fechar 2020 em 4,5%, a inflação oficial do país, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, perdeu ritmo. Em janeiro ficou em 0,25%, motivada especialmente pela queda na conta de energia elétrica. Segundo o IBGE, esse é o menor resultado para o índice desde agosto de 2020, quando ficou em 0,24%. O grupo de alimentos e bebidas continua a pressionar, mas com menos força. E a mudança de bandeira nas contas de energia elétrica, de vermelha para amarela, resultou em uma deflação no grupo habitação. Outro setor que registrou deflação em janeiro foi o de vestuário. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 7 tiveram avanços nos preços em janeiro. Alimentação, artigos de residência, transportes, saúde, despesas pessoais, educação e comunicação. E 2 registraram deflação, habitação e vestuário. O governo reeditou uma medida provisória que amplia e facilita os empréstimos para pessoas físicas e empresas. A MP terá validade até o dia 30 de junho. Na prática, a nova medida provisória traz de volta as regras daquela que vigorou no ano passado, entre abril e setembro, adotado em meio ao cenário de forte impacto da pandemia nos negócios. A maior mudança é que agora a burocracia para pedir dinheiro emprestado vai diminuir também nos bancos privados. Antes, a facilidade era apenas nos bancos públicos. A MP vai passar pela análise de uma comissão mista composta por membros da Câmara e do Senado. Depois, vai ao plenário das duas casas para ser aprovada. Quando isso acontecer, vai virar lei e o governo não precisará reeditar outra medida como essa. Além da proposta para ampliar financiamentos, também estão no radar medidas para antecipar benefícios. Na semana passada, o governo adiantou o calendário de pagamento do abono do PIS/PASEP para funcionários dos setores público e privado. A injeção de recursos é de mais de 7 bilhões de reais. De cada 10 pacientes recuperados da Covid-19, 8 enfrentaram problemas de memória. A conclusão é de um estudo inédito do Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP. Perda de memória, dificuldade de concentração, problemas com compreensão ou entendimento e dificuldades com o julgamento e raciocínio. Os pacientes tiveram ainda habilidades prejudicadas, problemas na execução de várias tarefas, mudanças comportamentais e emocionais, além de confusão mental. Segundo os médicos que participaram do estudo, feito com 480 pacientes, as consequências da doença podem ser tratadas se o diagnóstico for precoce. Por isso, seria necessário incluir, após a recuperação, uma avaliação clínica dos pacientes, incluindo questões sobre sonolência diurna excessiva, fadiga, torpor e lapsos de memória. Segundo o INCOR, a Organização Mundial da Saúde aguarda os resultados finais do estudo para adotar a metodologia desenvolvida na pesquisa do INCOR como padrão mundial no diagnóstico e na reabilitação da disfunção cognitiva pós-Covid. Especialistas da Organização Mundial da Saúde divulgaram as primeiras conclusões das investigações sobre a origem da Covid-19. Os cientistas disseram que não há evidências para determinar que a doença se disseminava em Wuhan antes de dezembro de 2019, nem que o vírus foi gerado em um laboratório da cidade chinesa. However, the findings suggest that the laboratory incident hypothesis. As descobertas sugerem que a hipótese de incidente no laboratório é extremamente improvável e, portanto, não está nas possibilidades que vamos sugerir. And therefore is not. Os especialistas também afirmaram que não encontraram a espécie de animal que poderia transmitir o vírus ao ser humano e que o trabalho inicial para identificar as origens do coronavírus aponta para uma reserva natural em morcegos, mas é improvável que eles estivessem na cidade chinesa.
A pandemia tem atrasado o diagnóstico de doenças e algumas delas, se não descobertas no início, podem trazer sérias complicações à saúde. Os especialistas alertam sobre a importância de manter a rotina nos exames para evitar que doenças como o câncer não sejam diagnosticadas muito tarde. Foi por acaso que em 2018 a Ione descobriu um câncer de mama. Passei com o médico e ele foi uma pessoa assim... É um médico humano, tá? Muito parceiro assim das pacientes dele. E ele sentou e conversou comigo. Ele pegou no meu braço, me levou para a sala e falou assim, infelizmente eu tenho que te falar. Na sua mamografia está acusando que provavelmente você tenha um câncer. Depois do diagnóstico, a Ione precisou retirar um quadrante da mama e encarar 8 sessões de quimioterapia. Ainda faltam as sessões de radioterapia, que atrasaram por causa da pandemia do novo coronavírus. Eu fiquei esperando para eles ligarem para mim começar a radioterapia. Tá? Eles atrasaram para ligar, porque eu levei toda a documentação, já estava tudo encaminhado. Por causa da pandemia, cerca de 70 mil brasileiros com câncer podem ter deixado de receber o diagnóstico. Para se ter uma ideia do que isso pode representar no futuro, basta considerar que são previstos 625 mil novos casos de câncer no Brasil até o ano que vem. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Oncoguia apontou que 43% das pessoas em tratamento contra a doença relataram que a rotina de cuidados médicos foi impactada pela pandemia. E isso, segundo especialistas, pode comprometer e muito o tratamento. Isso ocorre com certeza e a gente vê que os casos que têm vindo são casos mais avançados, que não são em casos iniciais. E o que a gente vê é assim, paciente que antigamente se tinha algum sintoma ia procurar já o médico, devido à pandemia ele foi tentando mascarar esse sintoma com remédios, só que a pandemia passou 3, 6, 9, 1 ano e muitas vezes os pacientes que estavam com tumores iniciais ficaram 1 ano com o tumor crescendo. A questão é, se ele está tratando um tumor, esse tumor pode voltar a crescer. Se ele está tratando para o tumor não voltar, ele tem uma chance de voltar. Já a revista médica britânica, a BMJ, apontou que atrasar o tratamento de um câncer por 1 mês pode aumentar o risco de morte entre 6% e 13%. Em tempos de Covid, a recomendação das sociedades médicas é manter a rotina e não interromper o tratamento. E principalmente nos cânceres mais agressivos. No caso específico, vamos supor, no aparelho digestivo, tem alguns tumores que sabes que quando você opera um paciente e vai começar uma quimioterapia, você conseguir começar essa quimioterapia em até 30 dias, a tua chance de cura com seu paciente é maior. Então, vamos supor que o paciente operou em março, fevereiro, março, que estava começando a pandemia, e daí esse paciente simplesmente esperou passar a pandemia e demorou 6, 8 meses, a chance de cura dele caiu muito. Sabemos que quanto mais cedo diagnosticado, maior são as chances de cura. Por isso é importante procurar ajuda médica, se perceber que algo está errado. Eu sempre falo que nós nos conhecemos melhor do que qualquer pessoa. Então, quando você notar que tem algo diferente no seu corpo, você deve procurar ajuda médica, mesmo se você for um paciente jovem. Porque, infelizmente, tem aumentado cada vez mais as taxas de pacientes com câncer em jovens com menos de 40 anos. Então, muitas vezes ele fala assim, não, eu sou jovem, então isso aqui deve ser coisa da minha cabeça, isso aqui é bobagem. Não, hoje em dia, você viu algo diferente no seu corpo, você deve procurar ajuda médica. Depois do intervalo, vamos falar das mudanças de planos durante a pandemia. Casais adiaram o sonho de ter filhos. A gente volta já.
A ONU afirmou em um relatório confidencial que a Coreia do Norte roubou mais de 300 milhões de dólares, ou mais de R$1,5 bilhão de reais, em criptomoedas, com cyberataques nos últimos meses. A operação da Organização das Nações Unidas teria o objetivo de financiar os programas nuclear e balístico da Coreia do Norte. Instituições financeiras e bolsas foram alvos dos ataques e a maior parte das receitas veio de 2 roubos cometidos no final de 2020. Calcula-se que o montante chegue a mais de 316 milhões de dólares. Sabe-se que a Coreia do Norte tem milhares de hackers bem treinados que já atacaram empresas e instituições da Coreia do Sul e de outros países. Com o surgimento de casos de síndrome inflamatória multissistêmica pediatra após infecção por Covid no Reino Unido, a Sociedade Brasileira de Pediatria informou que é preciso ter cautela, mas sem entrar em pânico. A síndrome, considerada rara, é uma espécie de reação grave tardia à infecção pelo novo coronavírus. Entre os possíveis sintomas estão febre, dor abdominal, inchaço nas articulações, manchas na pele, inflamação no pulmão e nos rins. Nem sempre causa problemas de respiração. Pode atingir crianças e adolescentes. Até o início de outubro, o Ministério da Saúde havia registrado 437 casos no Brasil, com 29 mortes. No Reino Unido, estão sendo internadas mais de 100 crianças por semana, pouco tempo depois de serem infectadas pelo novo coronavírus. Para a Sociedade Brasileira de Pediatria, ainda é necessário estudar as causas do aumento de casos e se essas infecções são uma tendência em outros países. A alta de notificações na Europa trouxe preocupação, sobretudo neste momento de reabertura de escolas pelo Brasil. A pandemia provocou a mudança de planos para muitos casais que sonham em ter filhos. O nascimento de bebês vem registrando queda durante esse período de Covid. O levantamento da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais apontou que o número de nascimentos no Brasil caiu 15% em janeiro deste ano, se comparado a janeiro do ano passado. As incertezas trazidas pela pandemia fizeram com que casais deixassem o sonho da maternidade para depois. Mesmo que o número de nascimentos tenha caído, muitas mulheres que têm o sonho de engravidar não desistiram dele, só adiaram os planos. E várias estão recorrendo a um método que só tem crescido nos últimos anos aqui no país: o congelamento de óvulos e embriões. Elas querem garantir a possibilidade de engravidar, mesmo com a pandemia. A esperança pela chegada da vacina contra o novo coronavírus fez a procura por agendamentos em clínicas de reprodução humana aumentar. O medo de engravidar, nesse momento, fez com que muitas mulheres procurassem preservar sua fertilidade através do congelamento de óvulos. Em outros casos, os casais optaram por fazer a fertilização e armazenar os embriões. Só no ano passado, a fertilização in vitro aumentou 2%. Nos últimos 5 anos, esse crescimento foi de 23%. Você sabe que a idade ela é inexorável para a mulher, né? Ou seja, a mulher ela nasce com os seus óvulos, ela não fabrica, ela não produz óvulos, diferente do homem que fabrica e sempre tem espermatozoides novos. Então, como ela tem os seus óvulos desde o momento que ela nasceu, esses óvulos também vão envelhecendo com o passar do tempo. Então, muitas mulheres que estão lá nos seus 35 anos, 36 anos, não desejam engravidar agora por receio do coronavírus, elas sabem que não é bom elas esperarem muito tempo. Então, é onde surgiu essa alternativa. Surgiu não, essa alternativa já existia, mas é onde essa opção acabou sendo realmente muito propícia, que é ela congelar e guardar esses ovos para usar depois. Esses ovos não vão envelhecer mais, eles vão continuar com a mesma idade de hoje. A Cristilene deseja muito realizar o sonho de ser mãe e, como não conseguiu engravidar naturalmente, optou pela fertilização. Em 2017, eu decidi que eu iria dar início ao grande projeto da minha vida, que é ser mãe. Então, eu tentei engravidar naturalmente por 1 ano, não consegui engravidar. Aí foi quando eu fui buscar ajuda da reprodução humana e em 2019 eu iniciei o meu processo de fertilização, né, para
poder realizar o meu grande sonho. Com a pandemia, o projeto Maternidade foi adiado, mas nesse ano a Cristilene vai tentar de novo. Nós vamos iniciar um novo protocolo, mas por conta da pandemia eu não consegui dar continuidade esse ano, né? Na verdade, eu também acabei me acidentando em casa, fiquei afastada do meu trabalho, então eu não consegui dar continuidade a esse projeto da minha vida, que é ser mãe. Esse ano, esse finalzinho de 2020, eu voltei no meu médico e a gente vai refazer todos os exames para 2021, quem sabe a gente dá início aí novamente ao nosso projeto da maternidade. Para especialistas, com o adiamento das gestações, a técnica é uma forma de retardar o relógio biológico. E, claro, amenizar a preocupação de não poder gerar um filho, enquanto a pandemia não acabar. Pesquisadores da Universidade de Oxford iniciaram estudos sobre um remédio que pode evitar que um paciente grave de Covid precise de respirador. A medicação promete aumentar os níveis de oxigênio e ajudar na respiração. Pesquisadores de Oxford estudam a eficácia do uso de bismesilato de almitrina para tratar casos graves de Covid-19. O medicamento pode ajudar a restaurar o processo de proteção natural nos pulmões e aumentar os níveis de oxigênio no sangue arterial, reduzindo a necessidade de outro suporte respiratório, como o uso de respiradores. O remédio tem sido bem sucedido no tratamento da síndrome do desconforto respiratório agudo ao contrair os vasos sanguíneos em regiões do pulmão onde o oxigênio é baixo. Os pesquisadores acreditam que o remédio pode ter o mesmo efeito em pacientes com Covid. O medicamento vai ser administrado por via oral nos 116 pacientes que os pesquisadores pretendem recrutar em 3 centros hospitalares. O ensaio clínico começou esta semana no Royal Berkshire Hospital e deve durar cerca de 4 meses. Uma pesquisa no Amazonas indicou que um medicamento usado para o tratamento do câncer de próstata, chamado proxalutamida, pode ser eficaz no combate e tratamento contra a Covid-19. A teoria começou após a percepção do número desproporcional às idades de homens calvos internados de forma grave, baseando-se na tese de que andrógenos têm uma influência direta na facilitação da entrada do vírus nas células do corpo e, consequentemente, causando a doença. A proxalutamida é um medicamento que atua como meio de redução rápida de atividade do receptor andrógeno. Os resultados da pesquisa, liderada por um dos médicos pioneiros em pesquisas sobre a Covid-19, Andy Gorin, em parceria com o grupo Samel, ainda são preliminares e não comprovam a eficácia completa, mas mostram que dos 42 pacientes hospitalizados há mais de 72 horas, com sintomas leves, nenhum precisou ser intubado. Dos 35 que estavam em ventilação não invasiva, apresentaram melhora na saturação sanguínea e redução no comprometimento do pulmão. Outros resultados mostraram a redução na carga viral, redução na inflamação do pulmão, além de bons resultados contra a nova cepa encontrada no Amazonas. Segundo Gorin, das inúmeras vacinas ao redor do mundo, não se sabe quais delas serão eficazes contra essa variação. E caso não sejam, e esse remédio se comprove correto, é possível usá-lo. Apenas reações gastrointestinais foram constatadas como efeitos colaterais. Na Sérvia, onde os cemitérios de armas antigas são comuns, um escultor embarcou na tarefa de transformar bazucas e rifles em instrumentos musicais. Ele quer equipar uma orquestra inteira e mostrar como a música pode dar um outro rumo à história de dor. Nicolas caminha entre os entulhos de armas que ainda guardam as cicatrizes das guerras da Iugoslávia na década de 1990. O homem de 42 anos observa cada detalhe, na tentativa de transformar essas forças de destruição em espetáculo de arte. Estamos tão cercados pela destruição que não percebemos mais. Como artista, quero imitar o que me rodeia e chamar a atenção para ele, transformando a destruição em música, uma interpretação positiva de tudo isso.
O cenário de destruição inspirou o artista que, com a ajuda de uma serra elétrica, cria verdadeiras obras de arte. Um capacete do exército, uma bazuca e um rifle, aos poucos se transformam em um violoncelo, que com sua melodia consegue mudar um passado de dor. Depois das guerras, os depósitos que vendem equipamentos militares desativados são uma visão comum em todo o país. Esses cemitérios são o lar de armas, bombas e máscaras de gás, bem como veículos de combate, radares e até mesmo enormes pedaços de aviões. O objetivo do escultor é formar uma orquestra completa que viaje e toque por toda a região, tendo veteranos de guerra como alguns dos músicos. Essa edição fica por aqui. Obrigado pela companhia. No YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau!